Vocês podem, por favor, então, pôr aqui no chat, concordo com a gravação? Escrevam concordo com a gravação, só o concordo não dá. Ok. Bacana. Pode apresentar, Rodrigo. E se Antes de puderem me apresentar, falar que está saindo o som, só para eu saber, por favor. faz o teste aí. Olá, a apresentação de hoje será do Ah. pré-projeto do grupo. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Eu quero só lembrar o pessoal, né? Então, que a gente, como lá no Padlet não deu muito certo, eu gostaria que vocês assistissem o projeto e fizessem comentários com sugestões para o grupo lá no fórum. E hoje, o que nós vamos fazer? Como a gente não tem segurança de que dará tempo de todos comentarem, a gente vai assistir todos primeiro, e somente no final é que eu vou fazer os meus comentários, tá? Então, eu vou fazendo minhas anotações aqui, farei meus comentários ao final. E os colegas podem ir fazendo suas anotações também e colocar suas anotações lá no fórum depois. Pode ser de uma vez. Escreve o grupo, nome do grupo, o tema do projeto e façam seus comentários, tá bom? Muito bem. Podemos ir. Vai lá, Rodrigo. Olá, a apresentação de hoje será do pré-projeto do grupo 1. Primeiramente, vamos falar sobre a problematização e o contexto que envolvem o nosso desafio. Nosso problema se passa no município de Ibiá, no estado de Minas Gerais. Essa pequena cidade fica a 325 quilômetros da capital Belo Horizonte. Mais especificamente, nosso desafio se passa em 2 distritos dessa cidade. O primeiro é Tobati, a cerca de 21,5 km de Ibiá. A escola estadual é acessada pelos alunos, em sua maioria, através de ônibus, por rodovias e estradas de terra, em uma trajetória de 40 minutos. O segundo distrito é o de Argenita, a cerca de 26,5 km de Ibiá. Ali, os alunos também acessam a escola por meio de ônibus e devem passar por rodovias e estradas de terra, mas o percurso leva por volta de 1 hora e 10 minutos. É importante ressaltar que a maioria dos alunos vive em fazendas distantes da escola, tendo acesso a ela somente quando o transporte escolar vai buscá-los. Segundo uma matéria do G1 do mês de maio, 30% dos domicílios brasileiros não têm acesso à internet. Como esperado, os 2 distritos estão inclusos nessa porcentagem, havendo dificuldade de acesso à internet por grande parte dos alunos. Em especial, o distrito de Argenita, mais distante de Ibiá, mal possui sinais de telefonia e de internet. Assim, grande parte dos alunos só tem acesso à rede apenas na própria escola. No período inicial da pandemia, quando a incerteza do tempo de isolamento ainda estava mais forte, o corpo de professores foi orientado a enviar resumos das matérias e sugestões de capítulos dos livros a serem lidos. Entretanto, os estudantes possuem acesso a esses livros apenas na própria escola, e já não tem uma quantidade igual ao número de alunos. Assim, as professoras e os professores foram obrigados a tirar cópias deles para enviar junto ao restante do material, que era transportado semanalmente via van da prefeitura ou pelos próprios pais e mães. Com a consciência de que a pandemia teria uma maior duração do que inicialmente previsto, o Estado solicitou que agora os conteúdos fossem disponibilizados de forma online, por meio de videoaulas, material indicado em Google Drive e etc. Entretanto, como já dito, a maioria dos estudantes mora em fazendas distantes, onde praticamente não há sinal de rede de celular ou de internet. Portanto, a escola está recebendo um grande número de reclamações dos pais e dos alunos, como o surgimento de muitas dúvidas que não conseguem sanar, as atividades não conseguem chegar a eles a tempo, não conseguem assistir aos vídeos e não conseguem aprender direito. Há um movimento que inclusive sugere que novas matérias não sejam dadas. Tendo em vista esse contexto, nosso desafio está centrado na seguinte pergunta: como levar uma maior acessibilidade dos conteúdos para as áreas de difícil acesso?
É importante ressaltar que esse problema foi escolhido não apenas pela situação que ali se encontra, mas também pelo fato de que ela ocorre próximo a uma das integrantes do grupo, possibilitando, talvez, uma aplicação concreta da solução. A partir do desafio existente, levantamos uma proposta que é dividida em 3 etapas. A primeira delas é fornecer a esses alunos computadores ou outros dispositivos para que consigam melhor acessar a internet e os materiais fornecidos pelos professores. Para isso, uma parceria deverá ser feita com a própria UFABC. No campus de São Bernardo do Campo, existe uma sala de coleta de computadores, smartphones, periféricos e semelhantes que apresentam algum problema. O grupo I3E da universidade tem uma iniciativa que visa o conserto desses equipamentos de forma gratuita pelos próprios alunos da universidade. Com os equipamentos em funcionamento, doações poderiam ser feitas para os alunos de Argenita e Tobate. A segunda etapa é também uma solução de curto prazo, funcionando como uma fase de transição para a terceira etapa. Da mesma forma que hoje os professores gravam aulas e passam atividades semanais de forma online, o processo seria feito por meio de pendrives, que seriam também arrecadados e doados aos alunos. As entregas e recolhas seriam feitas uma vez por semana, semelhante à forma que, no início da pandemia, era feita com os capítulos de livros e resumo. A última etapa da proposta é uma solução a longo prazo, sendo a de levar um aprimoramento do sinal de internet aos distritos de Taubaté e Argeni. Como as questões do tempo e do custo são cruciais, uma alternativa à internet cabeada é a internet via rádio, que é bastante utilizada para as áreas rurais, tal como é o caso. Para isso, é muito importante que algumas parcerias sejam feitas. A nossa ideia inicial é estabelecer uma cooperação entre o governo estadual de Minas Gerais e serviços de telecomunicação presentes no centro da cidade de Biá, como as empresas Nova Banda Larga e Mega Mais Telecom. As parcerias seriam essenciais, pois isso reduziria os custos da internet com uma possibilidade de isenção e da instalação de antenas necessárias para captar o sinal de rádio que permitirá o acesso à internet. Estas antenas seriam instaladas nas residências dos próprios alunos. É importante mencionar que tanto a instalação quanto o próprio serviço da internet e a rádio são de baixo custo, em especial se comparados à internet cabeada. Como essa terceira etapa do projeto pode levar meses, a depender dos processos legais necessários para a parceria entre os setores público e privado, as 2 primeiras etapas podem ter início quase que imediato. A proposta foi construída dessa maneira para justamente ser possível de ser aplicada ainda este ano, em uma tentativa de recuperar o ano letivo dos alunos. Com isso, espera-se que, inicialmente, as dificuldades sentidas pelos alunos sejam minimizadas, tanto na questão de acesso ao material didático, quanto na questão pedagógica propriamente dita, estimulando uma aprendizagem cada vez mais significativa. A longo prazo, espera-se criar um ambiente favorável não apenas ao ensino remoto, mas também a um melhor acesso à informação por esses alunos, fornecendo-lhes internet e dispositivos capazes de acessá-la. Muito obrigado. Gente, desculpa, eu tinha perdido a tela. Rodrigo, obrigada. Foi o Rodrigo, né, que apresentou? Sim, fui eu. O seu grupo é a Marcela, né? O Gustavo está aí, não veio, né? Matheus, está aí o Matheus? Oi, sou eu. Rafael Pontes, Rafael Silva. Estou aqui. Muito bem. Quem está faltando? O Gustavo. Os demais estão. Né? Legal, obrigada. No final, eu vou fazer as minhas perguntas, tá bom? Ok. Parabéns pelo tempo. A estratégia de gravar um vídeo foi interessante, porque vocês conseguiram garantir o tempo. Próximo grupo. Yasmin, pode ser seu grupo? Professora, Oi.
Só uma observação aqui bem rápida, que talvez para algumas pessoas o vídeo pode estar travando, mas muito provavelmente é problema de conexão. Então, tem um link para depois acessar o vídeo no YouTube para ficar melhor. Eu acho também que, como a gente fez transmissão de. Eu desliguei a minha câmera, mas esqueci de pedir para os demais desligarem, então talvez isso tenha mesmo atrapalhado um pouquinho. Mas o link está no Padlet, certo? Não, no Padlet eu posso colocar, que é só editar a postagem, que eu coloquei o arquivo escrito. Tá bom, legal. E outra coisa, professora, é que eu não estou achando aqui o fórum onde está para comentar. Ah, no Quem é Você, é um tópico do Quem é Você. Ah, tá bom. Tá? Leandro, faz uma gentileza, manda uma mensagem para todos, ou coloca aqui no bate-papo. A ideia, pessoal, é que vocês deixem seus comentários agora, porque está fresco, né? E vocês não precisam ir lá de novo, só se você não conseguiu ver a apresentação, mas deixa agora os seus comentários, tá bom? Já está fresco na cabeça a apresentação. Professora, Sou eu. na verdade eu estou com realmente pequenas dúvidas, aí eu posso colocar as perguntas diretamente lá mesmo, né? Não, você pode deixar para o final aqui, a gente pode, depois que todo mundo apresentar, eu vou fazer as perguntas e os demais podem fazer perguntas também, Ah, ok, então. tá? Aí, se não der tempo hoje, aí a gente coloca lá no fórum. Yasmin, Vou pode ser mandar seu o grupo? link. Obrigada, Leandro. Professor, acho que pode ser nosso grupo, sim. Eu e a Yasmin fazemos parte do mesmo grupo e a gente vai estar liderando a apresentação. Então, Legal. Vocês vão apresentar? Tem um vídeo? a gente vai fazer a apresentação. Ok. Grupo 2, é o grupo da Yasmin, Ruth, Fernando, Yasmin, Luana, Igor e Gaspar. O Gaspar chegou aí, né, Gaspar? Cadê você? Chegou, mas já foi embora. Você vai apresentar, Fernando? Eu apresento aqui. Eu apresento. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Ah, não, mas eu estou falando na apresentação. Sim, sem problemas. Ah, sim. Vou compartilhar a tela aqui. Eu estou marcando aqui somente os nomes dos que estavam presentes hoje, tá? E vou pedir para o Leandro me ajudar nisso, tá, Leandro? Presentes na apresentação. É isso que eu quero dizer. Vocês estão conseguindo ver a minha tela, pessoal? Sim. Bom, vamos começar então. Nós somos o grupo 2 e o tema que a gente quer discutir seria sobre a questão da evasão escolar no estado de São Paulo. Como a pandemia afeta negativamente esse ponto e qual o papel do programa de Jovem Aprendiz como uma possível solução desse problema. Qual seria o problema? A evasão escolar é um problema que não é de hoje e sempre foi muito discutido no estado de São Paulo. Tanto é que é possível que algum de vocês estão cientes, né, que a partir do ano que vem, no ensino médio, por exemplo, o governo de São Paulo já pretende efetuar a proposta do novo ensino médio. Aquele que os alunos, por exemplo, podem selecionar uma quantidade de matérias que interessa a eles. Essa medida foi tomada justamente porque foi feito um levantamento do IBGE, inclusive esse ano, em julho, de que cerca de 30% de todos os alunos que acabam cometendo o ato da evasão escolar é acarretado pelo desinteresse. A tentativa deles, então, é que, a partir da escolha do aluno de selecionar as matérias que interessam para ele, acaba diminuindo esse risco. Mas o nosso ponto, na verdade, é que, além do desinteresse, o maior índice da evasão escolar seria a questão justamente da necessidade de trabalho. E é justamente por isso que a nossa solução do problema seria basicamente uma ampliação do programa de Jovem Aprendiz. E qual seria o papel disso na pandemia, tá, gente?
Eu acredito que a grande parte das escolas, principalmente do ensino médio, elas foram pegas de surpresa com a questão da pandemia, e nem todas souberam lidar da maneira mais eficaz com a questão do ensino remoto, seja pela escassez de material para isso, ou mesmo pelas dificuldades, né, técnicas que a escola apresenta. E, infelizmente, isso foi algo que acabou acarretando um estresse psicológico muito grande nos alunos, e também o fato de dar uma sensação de falta de interesse acabou aumentando a questão da evasão escolar, seja pela necessidade, novamente, de um trabalho, pelo desinteresse, ou mesmo por fatores pessoais. Falando um pouco, né, sobre a questão estatística disso, a gente teve que, em 2017, a taxa de evasão escolar no ensino médio no estado de São Paulo foi de 3,15%. E em 2019 foi de 2,68%. A gente ainda não tem dados concretos sobre 2020, mas já foram feitas pesquisas sobre o cenário da pandemia em si. E é um pouco do que eu comentei anteriormente, em que 75% dos alunos estão inquietos, irritados, ansiosos ou tristes. E uma porcentagem significativa dos pais desses alunos temem a questão da evasão escolar. Então, qual seria o nosso objetivo? Seria justamente propor uma solução que aumente a disponibilidade do programa Jovem Aprendiz e também torne esse programa mais agradável para o aluno, de modo que não impacte nos seus estudos também. Porque, assim, como a gente comentou, a questão justamente da evasão devido ao trabalho, o Jovem Aprendiz seria a oportunidade perfeita para manter os alunos interessados na escola, uma vez que é necessário que eles estejam matriculados para que seja efetuado justamente a contratação. Mas o problema que a gente tem é justamente a falta de ofertas atuais do programa. Por exemplo, se você se afasta um pouco da capital de São Paulo, fica cada vez mais difícil de encontrar oportunidades de jovem aprendiz, seja em empresas regulares ou mesmo de pequeno porte. E muitas vezes também, apesar do programa de Jovem Aprendiz proporcionar a questão do trabalho para o estudante, muitas vezes ele acaba sobrecarregando o estudante de maneira que não é possível ele aproveitar o máximo dos seus estudos. Tá? E, bom, a gente vai dividir a nossa metodologia em 3 fases, que é um pouco do que a Yasmin já vai explicar em breve. Mas justamente o nosso ponto aqui é em diminuir a taxa de evasão escolar baseada na questão do trabalho. Então, só para a gente voltar um pouquinho, entre todos os problemas de evasão escolar, a gente decidiu escolher a evasão escolar por ou necessidade de trabalhar. E aí essa seria a nossa solução, traçar um plano de melhoria, né, e de ampliação do programa Jovem Aprendiz. E aí a gente vai dividir em 3 fases. Nessa primeira fase a gente vai fazer um levantamento da bibliografia que vai auxiliar a gente nesse processo. A gente vai em busca de dados e de informações que contribuam para que a gente consiga fazer esse plano, né? Então, essa primeira a gente vai fazer todo esse levantamento bibliográfico e pode passar. Na fase 2, a gente vai fazer o estudo dessa bibliografia, a síntese e identificar os pontos que justifiquem essa proposta de alterar o programa do Jovem Aprendiz, né? E na última fase, que vai ser a terceira, a gente vai fazer toda essa visão do trabalho e construção, né, desse protótipo para apresentar no projeto final. E eu acho que é isso. Aqui é só um pouco da bibliografia, da onde a gente baseou. Não sei se você acha necessário compartilhar com você depois, professora, a apresentação em si. Sim, eu vou querer que vocês compartilhem a apresentação. Legal, obrigada. Vocês cumpriram com o tempo aí, sobrou até 2 minutinhos. Isso é muito bom, parabéns. Vamos para o próximo grupo, depois eu faço os comentários, tá bom? Tá bom. Legal, obrigada, Fernando. O próximo grupo pode ser, deixa eu achar aqui
Grupo 3. Estão aí Giovanni, Luiz Felipe, Bianca, Juliane Nóbrega e Gabriel? Acho que tô só eu. Só a Juliane? Só eu. O que houve com o seu grupo, Juliane? Então, eu não sei, eu acho que eles não conseguiram entrar na aula, mas eu posso apresentar sozinha, não tem problema. Tá bom, então vamos lá. Eu vou abrir minha câmera para vocês me verem. O meu grupo não fez apresentação de slide, a gente também não gravou um vídeo, então eu vou falar para vocês o que a gente desenvolveu até agora. Tudo bem? Tudo bem. Então, o problema do meu grupo é em relação aos professores que têm muita dificuldade com recursos tecnológicos. Principalmente, esse problema já existe há algum tempo, mas acho que ele foi escancarado na pandemia, porque antes, quando você tinha algum problema, sei lá, em usar slide, ou usar um PowerPoint na sua apresentação, na sua aula, você poderia só não optar por usar esses recursos e ir para o método tradicional de giz e lousa. Então, existia esse problema, mas você tinha como dar essa solução, que era só não usar. Quando a gente está falando de uma pandemia, igual estamos passando agora, não temos mais essa opção de giz e lousa. Hoje, esse problema, ele não pode ser mais ignorado. Afinal, não temos mais aulas presenciais. A intenção do meu grupo é propor uma solução, que no nosso caso é prototipar uma extensão de navegador que vai guiar o professor no processo de criar e utilizar ferramentas de meeting, igual essa que a gente está usando. A nossa intenção é fazer isso como a extensão de matrícula faz hoje, né? Então, seriam aparecer como se fossem balãozinhos de diálogo na tela, guiando o professor pelo caminho de criar uma reunião ou de usar uma reunião que ele já criou. Vamos fazer isso em 3 etapas. A primeira seria recolher dados e informações para embasar o problema e realmente mostrar que ele existe. A segunda parte seria, com os dados, criar requisitos que possam atender esse problema, para que a gente mapeie certinho todos os passos que a solução deve ter. E o terceiro seria realmente prototipar a extensão, para a gente não vai realmente fazer a extensão, né, porque aí demanda um pouquinho de conhecimento tecnológico que nem todo mundo do grupo tem, mas a nossa intenção é, pelo menos, mostrar, tipo, fazer um desenho de como seria essa extensão. E é isso. Professora, você está no mundo. É isso. Tá, vocês... não, eu vou deixar as perguntas para depois. Tá bom. Legal, legal. Obrigada, Juliane. Vamos aí para o próximo grupo. Grupo 4, que é o Rodrigo Oliveira, é o Rodrigo Bueno, né? Marina Ferrer, Felipe, Teodoro, Rafael Ramos e Vinícius Teixeira. Só está você, Rodrigo? Então, o Rafael Não, tá tá o Rafael e a Marina. Sim. Ah, legal. Eles não querem abrir as câmeras, Rafael e Marina? Espera aí, só um minuto. Só um minuto. Vocês vão fazer uma apresentação, é isso? Ou vão... É um vídeo, vão falar? Como vocês vão fazer? Isso, a gente vai... É um slide que a gente vai passar. Tá bom, Deixa eu pegar aqui. pode. Vamos lá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Quando vocês estiverem vendo,
Aí vocês me avisam. Ainda não. Não, né? Deixa eu ver Não. aqui. Aí agora foi. Foi. Foi? Foi. Bom, estão me ouvindo bem também? Sim. Sim? Ah, beleza, vamos lá. Sim. Eu vou começar aqui. O slide já está aparecendo, né? Sim. Ah, beleza, fechou. Vamos começar. Então, a gente vai apresentar aqui o nosso pré-projeto do Grupo 4. Começando aqui pelo problema, né, que a gente quer resolver. Acredito que esse daqui é em comum com todos, né, mas recapitulando esse ponto. Aqui a gente está falando sobre o cenário de pandemia, onde as aulas presenciais foram suspensas. Começou aí um ensino remoto meio que, digamos que, me fugiu a palavra agora, meio improvisado aí da situação, né? E a gente se deparou com alguns problemas. A questão da desigualdade é algo que pesa bastante quando a gente pensa em ensino remoto, porque a gente sabe que não são todos os alunos que têm as mesmas condições de acesso à internet, de ferramenta, enfim, né? E isso impactou aí na dificuldade em acesso ao conteúdo, né? Em nivelamento de conhecimento, né? E passando aqui para o nosso público, né, já entrando um pouco na nossa proposta que a gente desenhou aqui nesse pré-projeto, a gente delimitou aqui o escopo para os alunos do Ensino Fundamental 2, logo daqui a pouco eu já explico o porquê que a gente fez essa escolha, e a gente delimitou a ensino municipal em bairros vulneráveis, né, em bairros mais periféricos, que a gente sabe que tem uma maior quantidade de alunos que tem essa dificuldade, essa carência em recursos para acompanhar essas aulas, esse ensino remoto, né? Então, falando um pouco agora sobre a nossa solução, que a gente desenhou aqui, né? Primeiro, a gente começou a listar quais eram os impeditivos, do que a gente tinha de limitante na nossa proposta. E aqui, acredito que todos chegaram também nessa conclusão, o desafio aqui é a questão de recursos. A gente tem internet limitada, a gente tem material limitado. Outro problema que a gente identificou também foi a questão da proximidade aluno-professor, principalmente em ensino remoto, né? O ideal seria que cada professor ele pudesse fazer gestão de um número menor de alunos do que a gente tem em uma sala de aula convencional, para que nessa distância remota a avaliação, o acompanhamento e o ensino ele consiga permanecer num índice bom de qualidade, né? Então, voltando aqui na nossa proposta, o que a gente pensou? Em primeiro momento, em dividir a turma em grupos, né? Então, aqui, quando a gente olha para ensino fundamental 2, a gente já tem um leque maior de disciplinas do que no ensino fundamental 1 e ensino infantil, por exemplo, né? E aqui a gente está na véspera do ensino médio. Então, aqui a gente já pensa em introduzir essa divisão de disciplinas olhando para os eixos do ensino médio, né? Então, a gente tem lá os 4 eixos: comunicação, que pega português, inglês, literatura, por exemplo, o eixo de matemática, o eixo de ciências da natureza e o eixo de ciências humanas. Então, a princípio, qual que é a nossa ideia? Dividir a turma em 4 grupos, certo? E fazer um rodízio entre essas disciplinas. Então, partindo do pressuposto que a gente vai ter 4 eixos de aprendizagem, 4 professores, um para cada eixo, cada professor vai atuar com um grupo reduzido de alunos. Então, aqui a gente vai mitigar esse risco de colocar a qualidade em crédito por conta da quantidade de alunos, né? Então, cada grupo vai receber um kit. O que vai ter nesse kit, né? A gente vai ter a gente optou por um cartão de memória, porque é uma mídia multiuso. A gente pode, quem não tem no computador pode usar no celular,
no computador, a gente consegue com um adaptador também colocar no computador, né? A gente sabe que hoje até existem aparelhos de televisão que leem cartão de memória, então é uma mídia que a gente optou por usar e incluir nesse kit. Então, o que tem o kit? Mídia, essa mídia física, que seria o cartão de memória, um cartão de dados móveis, né? Obviamente que aqui a gente não vai conseguir, por questão de recursos, colocar um pacote muito grande de dados móveis, então a gente optou pela comunicação, ela se dá por meios por formas mais baratas de comunicação, como aplicativos de mensagens instantâneas, né? Os encontros síncronos, eles serão mais limitados, né? Para que a gente consiga usar os dados móveis apenas nessa comunicação, e assim a gente não vai precisar de uma infraestrutura grande, de uma quantidade, de um pacote elevado de dados para conseguir dar conta disso. E no cartão de memória a gente vai ter o conteúdo. Como que o conteúdo vai estar no cartão de memória, a gente vai também reduzir o consumo de dados móveis, porque o aluno não vai precisar acessar a internet para ver vídeos, para ler conteúdos. Então, o cartão de memória, ele também colabora para essa redução do uso de dados móveis e vai reduzir o custo da nossa proposta, né? E, para finalizar, a gente vai ter também um material impresso no kit, que esse material vai ser entregue, né? Que vai ser um material impresso, onde a gente vai ter algumas atividades avaliativas, enfim. E a proposta no momento 1, cada grupo vai pegar uma disciplina. Grupo 1, eixo A, grupo 2, eixo B, grupo 3, eixo C, e a partir do momento que aí a gente está estudando em qual período que a gente acha que faz sentido a gente permanecer a disciplina por grupo, aí vai ter um rodízio. Então, a gente está contando aqui com parceria da própria comunidade, ou da escola, ou da prefeitura, para a gente trocar o kit entre os alunos. Então, o grupo que hoje está com o eixo de linguagens, na próxima rodada, ele vai pegar o eixo de matemática e vai devolver o kit dele do eixo de linguagens, né? Obviamente, com toda a higienização adequada, mas aí a gente consegue colocar, com um material mais limitado, colocar isso para rodar, e a gente vai conseguir ter turmas menores, onde os professores vão conseguir dar vazão ao conteúdo, e assim a gente vai conseguir alcançar o objetivo da proposta, que é ter essa universalização da educação em tempos de pandemia. É isso. Legal, Rafael, obrigada. Eu tinha ligado meu microfone para falar, teu tempo acabou, e você foi cravado no tempo. Foi cravado. Legal, obrigada ao grupo. Depois eu vou pedir, Leandro, por favor, que você registre os presentes de cada grupo. Eu fui registrando aqui mais ou menos, mas eu gostaria que você marcasse. E aí depois até conversar com o grupo para saber se os integrantes que estão lá registrados apenas faltaram ou eles não estão participando do trabalho, tá, pessoal? Isso é importante para nós. Às vezes a pessoa desistiu da disciplina. Então, eu vou pedir para o Leandro depois entrar em contato com cada um dos grupos para a gente saber disso. Muito bem, vamos para o próximo grupo, que é o grupo 5. Que é o Diego sozinho. Diego, você está aí? Você foi embora? Acho que o Diego foi embora. Não, estou aqui. Tá bom. Diego, você preparou uma apresentação do que você pensou? Não entendi. Repete, por favor. Você fez o trabalho? Você tem uma apresentação? Fiz. Tá, Sim, é legal você uma apresentar, ideia. porque a gente sabe que depois talvez mude, você vai para outro grupo, mas eu quero saber o que você fez, e o grupo também já vai te conhecendo, a gente vai poder fazer comentários sobre isso, tá bom? Então você vai apresentar um slide? Não, eu vou fazer, como é uma aula assíncrona, eu quero que as pessoas se mexam um pouquinho, eu vou lançar uma série de palavras aqui no chat, Mostra seu rosto. Vocês terão 2 minutos para pesquisar. Oi? Mostra seu rosto, por favor. Desculpa, que a minha internet está um pouco ruim. Aí eu... Legal. Vocês estão me vendo? Sim. Acho que sim. Então, eu vou colocar aqui as palavras
2 minutos para pesquisar na internet, para dar uma olhada. Não precisa se aprofundar muito, é só olhar os mesmos, as principais chamadas do que aparecer ali, ler 2 ou 3. Eu já vou colocar aqui. Opa, deixa eu pegar aqui. Foi. Pensei que não tinha ido. Podem começar a dar uma olhadinha. Diego, desculpa, é para escolher uma palavra, é isso? Uma frase aqui? Vocês escolhem qualquer, por exemplo, pode escolher avaliação diagnóstica, joga no seu navegador aí e no seu site de busca preferido e vê o que aparece. AVA, vê o que aparece. TICS, vê o que aparece. Essa é a ideia. E aí depois a gente vai fazer uma pequena discussão. Controla o tempo, tá, Diego? Porque você tem 8 minutos no total. E os seus 2 minutos já foram. Já foram, é que como eu enrolei um pouquinho, vou dar mais uns 30 segundos. Beleza, pessoal. Alguém entrou no G1 Educação? Não. Não? Não. Então tá. Se vocês entrarem aí no G1 Educação, não entrou? Não. Então, se vocês entrarem no G1 Educação, vocês vão ver uma lista de notícias, né? E as notícias são falando sobre a questão do ensino à distância pós-pandemia, e aí você vai ter falando sobre a questão do vestibular, de algumas universidades, a gente vai ter falando sobre a questão de adiamento de cronograma de avaliação do FIES, do MEC, a gente vai ter uma série de notícias falando dos problemas gerados pela pandemia e pela ideia de um mundo pós-pandemia, né? Aí, como o Dia dos Professores, tem alguns professores aqui que eles colocam como professores heróis, e assim vai. A nossa educação, ela é muito pensada na ideia de um professor herói, então, tem aquela professorinha que vai lá no sertão e salva a alfabetização da criança. Eu sei que esses personagens existem, né? Mas o que eu estou propondo no meu trabalho é o seguinte, é da educação em si ser herói. Então, a gente tem, quem pesquisou distanciamento não. Deixa eu ver aqui, cadê? Defasagem matemática, prova Brasil. Quem conseguiu pesquisar? Ninguém? Eu pesquisei. Professora. Se vocês pesquisarem, quando a gente joga isso, a primeira notícia que aparece é que de 7 a cada 10 alunos não conseguem compreender o conteúdo de matemática do seu ano série. Essa é a ideia que parece aí. Então é o seguinte, a gente já vive uma situação muito ruim na educação. Então quando a gente fala em ano perdido, não é 2020 o ano perdido, a gente está vindo de um grande conjunto de anos perdidos aí para trás. Então a proposta, para encurtar, a proposta é a seguinte, essas crianças vão voltar. Quando eu coloquei vacina HIV fase 3, não sei se vocês sabem, mas a vacina do HIV já chegou na fase 3. E a gente ainda não tem a vacina. A vacina do SARS-CoV-2 também está na fase 3, a gente não tem garantia de que a gente vai ter a vacina. Está com distanciamento social. E aí, como trabalhar com distanciamento social? Então, a minha proposta é iniciar a volta com avaliações diagnósticas,
né? E essa volta é agora, no final do ano, fazer um conjunto de atividades diagnósticas. Eu pensei isso para crianças, para disciplina de matemática. Então, as crianças vão fazer um conjunto de atividades diagnósticas, atividades relacionadas a números, atividades relacionadas à geometria, relacionadas à álgebra. Isso é para crianças do 8º ano. E quando eles voltam o ano que vem, cada aluno vai ter ele vai ter que cumprir o currículo oficial do Estado, e esse aluno, a ideia é que esse aluno vá cumprir esse currículo dentro de um ensino personalizado, ou seja, a gente vai olhar para as necessidades desse aluno, a gente vai conseguir tentar rastrear como que ele aprende, né? Dá para fazer isso, fazendo essas avaliações diagnósticas, com as informações que os professores e as escolas já têm desses alunos, e a gente vai oferecer um leque de atividades através das TICs, para que ele possa cumprir o programa no ano seguinte, claro, também voltando para trás e olhando para o que não foi atendido até agora, porque não é só o ano perdido de 2020, existe todo um conjunto de saberes que talvez não tenham sido aprendidos antes. Então, a gente trabalha no ano de 2020, voltado para o ensino personalizado, fazendo uso das TICs, e, claro, fazendo uso das TICs, a gente consegue também manter a forma de distanciamento social, essa é a ideia também, porque nem todos os alunos poderão estar na escola, então você consegue fazer a sala de aula invertida, você consegue adotar uma série de medidas associadas no ensino híbrido, né, para conseguir diminuir a quantidade de alunos na sala e, ao mesmo tempo, estar trabalhando com esses alunos. A escola deixa de ser uma única forma, acontecer de uma única forma. Então, um aluno pode estar fazendo uma atividade, sei lá, sobre números, enquanto um colega da mesma sala está fazendo uma atividade sobre geometria, né? Então, a gente consegue atender esse aluno nas suas dificuldades e a gente consegue também diminuir um pouquinho dessa defasagem matemática. A minha ideia é usar as TICs não só para recuperar o ano de 2020, mas voltar lá atrás, identificar, através da diagnóstica, o que não foi aprendido, usar as TICs para trabalhar aquilo que ainda não foi aprendido. Também as TICs ajudam a gente a manter o distanciamento social, porque a gente pode utilizá-las para trabalhar no ensino híbrido, né? A gente personaliza a educação. Essa educação pós-pandemia passa a ter o aluno como o centro, essa é a ideia, que o aluno passa a ser o centro do seu processo de aprendizagem, né? A gente vai ter que usar muita tecnologia. Quando eu falo tecnologia, pode ser um aluno que vai usar, assim, um AVA, tá lá no computador dele, vai usar um AVA, mas pode ser um aluno que vai usar, eu posso mandar impresso para ele algumas atividades, entendeu? Não precisa ser um AVA necessariamente, eu posso pedir para ele fazer uma experiência em casa, atividade experimental, então, tecnologias que a gente pode usar. Acho que acabou o meu tempo. Acabou. Mas você pode fazer uma frase final, se você quiser. Então, a frase final é essa. É um mundo de incerteza, e nesse mundo de incerteza a gente não pode trabalhar com as velhas certezas. A gente vai precisar se reinventar. Então, a ideia inicial é que se faça uma avaliação diagnóstica, conheça um pouquinho dos alunos, o que eles sabem, e para se estruturar usando as TICs, um ensino híbrido que atenda às necessidades das nossas crianças, onde elas sejam protagonistas do seu processo de aprendizagem. É isso. Legal. Obrigada. Vamos. Nada. Professora, você está no mudo. Obrigada. Ai, gente, eu só passo vergonha com essa coisa do microfone. Então, vamos lá. O último grupo é o grupo do Lincoln. Juliana, Victor, Wesley e William. Só estão vocês. O Wesley está aí também. Wesley, você tem câmera? É verdade, o William trancou a matéria, tá? Ele avisou antes. Então agora a gente está com 4 pessoas no grupo. A minha câmera... Ele saiu, William? Tá. Então, tá bom. Então, vamos lá. Podem começar, tá contando. Bem, a nossa situação problema tem a ver com o ensino dos estudantes com deficiência, né? A gente já sabe que eles têm grande tendência a desistir
do ensino por conta da dificuldade de não já ter material apropriado para eles, e esse agravamento dessa evasão desses estudantes pode estar sendo agravada no ensino remoto, né? E o principal contexto que a gente pegou foi dos estudantes aqui do UFABC, né? E por mais que a gente já tenha alguns monitores que adaptam esse conteúdo não vem já adaptado pelo professor. Os professores já não dão uma prova adaptada a esses estudantes, o que dificulta o aprendizado e também que ele mostre o que ele aprendeu, né? Então, a nossa proposta é tentar encontrar ferramentas que possam auxiliar no ensino e aprendizagem desses estudantes, né? Tanto para o professor já utilizar um desenho universal de aprendizagem para as aulas serem adaptadas para todos os estudantes, né? Para não precisar de tantas adaptações pelos monitores e tudo mais, né? Para tornar essas aulas mais acessíveis e também para que eles elaborem avaliações também acessíveis, né? E a gente vai tentar fazer um levantamento das principais dificuldades encontradas, né, para acompanhamento dessas aulas remotas por esses estudantes, né? Não dando só enfoque aos que estão com dificuldade de internet, né, mas principalmente com o material recebido e os métodos avaliativos em si, né? E a gente, com isso, pretende manter essa motivação desses estudantes para continuar o ensino e também conscientizar os professores para já elaborarem materiais adaptados para esses estudantes. Eu acho que, no geral, é isso. Se outra integrante do grupo quiser complementar, mas o resumo da nossa proposta é esse. Vocês têm tempo ainda, é só isso? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é atacar um dos problemas que um dos grupos já vão atacar, só que eles estão focados para o ensino médio, e eles estão focados só para a evasão de qualquer tipo de aluno, né, no geral. No nosso caso, a gente já está observando, então, os casos dos PCDs da universidade. Então, um pouquinho mais restrito. Com as soluções que a gente propõe, então, uma delas é o diálogo com o professor, que é obrigatório, não tem como. E o segundo, talvez, seria criar um PEI, que é um planejamento educacional individualizado, que vai de acordo com o que o Diego propõe, que é um ensino um pouquinho mais... O pior que eu pesquisei a palavra, já esqueci. Oh, meu Deus. É uma educação... um ensino personalizado. Isso, desculpa, é isso aí. Fui abrir a aba. Que é realmente para focar. Quais são as dificuldades que esse aluno enfrenta? Como que a gente pode tentar ajudar? Exatamente para diminuir a taxa de evasão que já acontecia no ensino presencial, né? Então, a gente pega um problema que já existia, que agora está gravado, e a gente vai tentar minimizar. A vantagem de tentar minimizar no ensino remoto é que, automaticamente, entre muitas aspas, a gente também consegue auxiliar para esse problema no presencial. Basicamente, acho que é isso. Alguém mais do grupo quer falar alguma coisa? 1 minuto. Ok. Então, está agora aberto a questionamentos. Alguém tem algum questionamento? Se tiver, escreve aqui no chat. Eu tenho. E aí eu vou dar a palavra. A Franci desistiu, Franci? Não, é que eu estava querendo dar vez para os alunos. Ah, tá. Nenhum aluno vai fazer nenhum comentário sobre os colegas? Franci, você tem 30 segundos. Contando. Meu Deus! Tudo isso? Tá bom, vai, 1 minuto.
Tá. Ou 30 segundos para cada grupo. Você quer fazer comentários? 30 segundos para cada grupo e contando. Tá bom. Faça os comentários de todos de uma vez, depois eu abro para os grupos falarem. Ok, vou tentar ser mais específica possível. Primeiro, com o grupo 1, eu gostaria, na verdade, de entender um pouco mais a questão das etapas, porque eu acho que ficou confuso, pelo menos para mim. Parece que são 3 etapas diferentes para realizar propostas diferentes, e vão escolher uma etapa. Eu entendi que é isso. Então, eu queria que eles clarificassem melhor isso. O grupo... Já? Não, eu tenho para o grupo 3, eu acho que o grupo 2 eu perdi um pouco. O grupo 3, falaram na questão da problematização e a dificuldade do professor de lidar com as ferramentas tecnológicas em meio ao ensino remoto, né, por causa do ensino remoto. E aí eles falaram em recolher dados, criar requisitos. Eu queria, assim, que... eu acho que ficou um pouco vago para mim. Eu queria entender... Claro que eu sei que eles vão explorar mais isso futuramente no decorrer do projeto. Mas eu queria saber essa questão dessas etapas, de recolher dados, criar requisitos, seriam, assim, com quem, de onde? Já? Tá bom, por favor. O grupo 4, sobre a problematização do público-alvo ser apenas fundamental. Aí, eu queria saber se eles imaginaram que um professor por eixo, pelo que eu entendi, será um professor que vai dar aula por eixo, se não sobrecarrega o professor, tipo, em meio a um ensino remoto, ficar um professor por eixo para dar aula. O grupo 5, a problematização está diretamente relacionada, acho que foi o menino que apresentou sozinho, a questão da avaliação de aprendizagem, pelo que eu entendi. E a proposta que eu entendi é aplicar o ensino personalizado, é isso? Eu queria que ele me confirmasse. E o grupo 6, interessante o problema. Aí, agora, a proposta, eu acho que ficou ali 2 propostas. Uma é encontrar ferramentas baseadas em design universal de aprendizagem, que eu achei bastante desafiador, inclusive. E também a questão de fazer um PEI. Qual seria exatamente a proposta? É um, é outro, é os 2? E, assim, já que eles acham que isso vai ajudar a diminuir a evasão de estudantes PCDs no ensino remoto. Acabou, professora. Legal, Fran. Vou pedir para os grupos anotarem as perguntas da Franci. Eu vou fazer as minhas perguntas e aí os meus comentários, e aí eu abro para vocês responderem. É claro que nem todas as perguntas vocês vão ter uma resposta muito clara e objetiva agora, mas esses comentários e questionamentos são para ajudá-los a refletir. Então, a minha primeira pergunta, ela está relacionada à orientação desta atividade. Então, na orientação desta atividade, a gente tinha, em algum momento, né, peraí, deixa eu achar aqui onde é que está. Na aula passada, tinha assim, prepare-se para a próxima aula. E aí estava escrito, prepare a apresentação do pré-projeto. Agora que vocês já conheceram um pouco sobre os desafios de uma aula síncrona, portanto, está relacionado com o texto lido na aula passada, pense em uma maneira de tornar sua apresentação atraente e interativa, para que todos os colegas possam participar e aprender. Então, a minha primeira pergunta é, como o seu grupo concretizou o que estava no texto da aula passada? Então, esta é a pergunta para todos, tá bom? Pensem aí, vocês vão responder. Esta é uma resposta que precisa ter hoje, porque está relacionada com o texto anterior. Muito bom. Sobre o primeiro grupo, eu queria...
Oi? Licença, a senhora pode repetir a pergunta, por favor? A pergunta é... Então, é assim, ó. Para vocês fazerem essa apresentação, havia, na aula passada, uma orientação para vocês se prepararem para esta apresentação. E está escrito lá, na aula 3, aulas virtuais síncronas e assíncronas, tem escrito, prepare-se para a próxima aula. E aí está escrito, agora que vocês já conheceram um pouco sobre o desafio de uma aula síncrona, pensem uma maneira de tornar a sua apresentação atraente e interativa, para que todos os colegas possam participar e aprender. A minha pergunta é, na sua apresentação, o que você pensou para torná-la atraente e interativa? Ou, em outras palavras, o que do texto sobre aulas virtuais síncronas você se apropriou para a aula de hoje? Ficou clara a pergunta? Obrigado. Ficou, agora sim. Obrigado. Legal. Muito bem. Agora vamos partir para os comentários, sugestões e questionamentos sobre os projetos. Eu não acho que vocês devam responder tudo isso hoje, tá, pessoal? Entendam essa nossa conversa de hoje, até as perguntas da França, ou as minhas, ou os comentários dos colegas, como uma maneira de orientá-los a melhorar os projetos, melhorar essa etapa dos projetos, para que vocês possam concretizar os projetos da melhor maneira possível. Então, vamos lá. O grupo 1, que era aquele problema da cidade muito remota, eu queria perguntar para o grupo, não sei se o grupo sabe, mas qual é a distância dessas duas pequenas cidades em relação a uma cidade maior, onde haja conexão com a internet? Conexão de banda larga, do tipo fibra ótica. Não é para responder agora, tá? É na hora que vocês vão apresentar. Eu estou fazendo essa pergunta a vocês porque, durante a pandemia, eu frequento 2 lugares, né? Eu tenho 2 endereços que eu não tinha internet. E um deles, que é um lugar bastante remoto, bastante difícil, o telefone celular... Aliás, nos 2, o telefone celular não funciona. E uma coisa que nós fizemos foi uma empreitada na comunidade, todas as pessoas da comunidade se reuniram para trazer a fibra ótica. E o que isso significou? Cavar valeta para afundar a fibra ótica no chão e trazer, porque as empresas ali daquela cidade mais próxima não ofereciam esse serviço. Então, nós fizemos. Então, estou perguntando para vocês avaliarem se isso também não seria possível, né? Mas isso é para vocês pesquisarem e avaliarem. A minha comentário sobre o que vocês trouxeram de solução é o seguinte: vocês pensaram apenas na estrutura física de como entregar a questão dos conteúdos escolares. Eu vou pedir que vocês acrescentem no seu projeto uma reflexão e uma proposta, um protótipo de como esse conteúdo escolar deverá estar organizado. Porque um problema que vocês trouxeram, e que é um problema que nós estamos enfrentando na universidade, é a qualidade da aprendizagem. Será que esses estudantes estão aprendendo com a mesma qualidade que aprendiam na sala de aula presencial? Isso é uma coisa que nós temos aqui na nossa disciplina, né? Quando a Juliane trouxe o problema do tempo, a questão do tempo está muito relacionada com a qualidade da aprendizagem. Porque se você não tem a aula presencial, contato com o professor, a gente está numa situação emergencial, ensino remoto, como é que a gente vai garantir que você aprenda da mesma forma que você aprendia na aula presencial? A gente tem que pensar que o mundo mudou. Nós não vamos mais ter o novo normal, né? O novo normal, nós não vamos mais ter aquelas aulas daquele jeito que era. Então,
Grupo 1, pensem, escolham uma matéria, qualquer que seja, e pensem como ela vai ser estruturada. Pode ser uma aula, tá? Será que simplesmente entregar uma apostila, seja ela no pendrive, cartão de memória, como for, é suficiente? Então, pensem sobre isso e façam, insiram isso no protótipo. Depois eu vou abrir para vocês comentarem. Grupo 2. É interessante a questão do jovem aprendiz, que está muito relacionado para o mundo do trabalho. A minha questão é, será que isso é um papel da escola? Como é que vocês vão... eu acho que a mesma dificuldade que a Franci teve e eu estou tendo é de trazer o projeto de vocês para o sistema de ensino como um todo. Porque o jovem aprendiz, ele não está nesse sistema de ensino conhecido, mas nós temos o novo ensino médio. Então, como é que o ensino médio vai virar um ensino técnico e vocês vão ser coniventes com isso? Ou como nós vamos passar por cima dos defeitos do projeto do ensino médio? Talvez vocês precisem explicar um pouquinho melhor o que é a proposta de vocês sobre esse ponto de vista da aprendizagem, tá? Então, eu vou dar um espaço para vocês falarem melhor sobre isso. Grupo 3. Vocês falaram dessa extensão do navegador. Primeiro vocês falaram da extensão do navegador, depois eu entendi que era o uso desses balões explicativos para o uso de uma sala de aula síncrona como esta, mas é para esta ou é para outra? Enfim, seja para qual for, a minha questão a vocês é como vocês vão atacar a questão pedagógica, porque o que me pareceu é que vocês estão atuando principalmente na questão técnica, de saber usar a ferramenta. Mas nós estudamos na aula passada o texto das aulas virtuais síncronas. Então, há aspectos pedagógicos que, durante a apresentação de vocês, não me pareceu que foram pensados. Então, eu preciso que vocês pensem e falem sobre isso. Grupo 4. Muito bem, vocês falaram sobre o ensino fundamental 2, a questão da troca dos kits, e vocês falaram alguma coisa sobre os encontros síncronos, né? Me parece que os encontros síncronos, pessoal, eles demandam muita energia de ambos os lados. Eles são super cansativos. Nós aqui, vocês já estão estafados, né? Alguns de vocês têm 4, 5 aulas por dia, sei lá, 3 aulas por dia, que dura 2 horas, é muito cansativo. Então, é preciso pensar e resolver isso. Para esse grupo, eu pergunto também, peço também, como é que vocês pensaram na estrutura física, na logística, mas é preciso pensar no formato desses conteúdos. Então, acrescentem isso, tá? E ainda uma pergunta sobre a logística como vocês vão lidar com as avarias que esses kits podem sofrer? Estragou, quebrou, apagaram conteúdos. Então, precisa pensar, não vão apagar porque tem senha, porque tem trava no cartão de memória, enfim, precisa pensar nisso. Diego, quero te falar que a primeira pesquisa que eu fiz foi sobre a vacina do HIV. Nossa, deprimiu, acabou com a minha sexta-feira, né? Mas eu achei muito interessante isso que você trouxe. Também achei que você foi muito genérico, assim como a Franci trouxe. Quer dizer, você vai fazer ensino personalizado, precisa dar uma focada, seleciona. Ensino de matemática, você falou no 8º ano, mas vamos pensar
Vou te sugerir pensar num tema de aula de matemática para você poder fazer um protótipo. Eu sei que agora você vai mudar de grupo, mas eu não vou deixar de fazer os meus comentários para o que você trouxe, porque eu acho que é importante, né, essa questão do foco. O ensino personalizado, ele é extremamente caro e complexo. A gente talvez leve 20 anos para fazer um ano de matemática personalizada, né? Então, é caro, mas eu acho que devemos apostar no ensino personalizado. Acho uma boa ideia. Mas essa boa ideia, ela precisa ser barateada e ela precisa ter um modelo do que seria, como é que o aluno vai escolher esse ensino personalizado. Então, é preciso pensar essas duas coisas aí, porque você está pensando na matemática, mas a gente pode ampliar para outras matérias, e aí, se a gente pensar na viabilidade do projeto, é muito importante. Lembrem-se que esta é uma questão que está lá na orientação do projeto, ele precisa ser viável, economicamente viável, né? E para o grupo 6, vocês também concordam com a France, né, a questão do design universal. Em alguns momentos vocês usaram a palavra adaptação. Adaptação não é design universal. A minha pergunta principal para vocês é como é que vocês vão capacitar os professores para o desenvolvimento de alguma coisa no design universal? Então, minha recomendação, selecionem um tema e foquem nesse tema também. Bom, eu vou abrir para os comentários de vocês, e eu vou deixar que vocês façam os comentários, 2 minutos por grupo, para que a gente possa ir para os finalmente, a gente já vai ultrapassar o tempo que é recomendado aqui, mas eu acho que vale a pena ultrapassar, e vou limitar nos 2 minutos para que vocês falem, chamando o grupo 1. Oi, então, a questão da internet, eu acho que quem poderia falar melhor é a Marcela, que ela vive na cidade. Só que a internet... Sim. Conseguiu. Consegui. Professor, então, Só que a internet sobre da a internet Marcela de tá fibra ruim, ótica né? que você falou, isso! Vai lá, Marcela, desculpa, pode falar. Oi. Então, sobre a internet de fibra ótica, ela chegou em Ibiá esse ano, para você ter ideia. Então, assim, Ibiá é a cidade que é o distrito, para ir para Genita são 54 quilômetros e para ir para Itabati são 25 quilômetros. Então, assim, eu acho que para chegar lá precisa de um investimento muito grande. E esse investimento, infelizmente, assim, teria que partir das pessoas da cidade que teriam interesse em ter a internet, alguma coisa assim, entendeu? Então, assim, a internet que chega lá hoje, em Itabati, se eu não me engano, chega a rádio por antena. E, peraí, bebê, e na Argenita não chega. Entendeu? Então, assim, tem que pensar como que a gente vai projetar isso, mas creio que como você sugeriu da comunidade juntar, eu acho que não é viável aqui. Ok? E a outra pergunta, Rodrigo, quer comentar? Da parte da interação? Então, nós temos 3 perguntas, uma para todos, que é sobre a aula virtual síncrona, mas para o seu grupo eu comentei, a Franci fez comentários, e eu também fiz sobre a questão da aprendizagem. Sim, a questão da aprendizagem realmente a gente não tinha considerado, mas agora mesmo a gente já estava conversando entre o grupo para juntar um material sobre determinada aula. A gente já está pensando para montar o protótipo. A questão da France, eu já ia responder ela no fórum, mas a pergunta dela sumiu por algum motivo. A proposta... Desculpa. Imagina. A proposta, ela não são 3 propostas. É uma proposta dividida em 3 etapas que conversam entre si, sendo que a segunda etapa é uma etapa mais de transição, porque essa instalação da internet, seja via rádio, como a nossa proposta,
seja uma fibra ótica, de repente, não vai ser agora, né? Isso é um processo que demora, tem todo o processo burocrático. Ah, já estou terminando. Então, mas é uma proposta dividida em 3 etapas. Só para completar rapidinho, professora, você quer falar, Rafa? Se quiser falar, eu espero. Não, só ia complementar aqui o Rodrigo também, que eu gosto de pensar também nas etapas como tem de curto tempo, né? Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Né? No caso, tem coisas que a gente consegue fazer agora e tem coisas que demandam tempo, mas tudo faz parte da mesma proposta. Só complementando. E essa parte da fase 2, ela é importante no nosso projeto porque a gente pensou só em não perder um ano letivo até a instalação dessa opção de internet. Então a gente pensou nessa forma de pendrives, de reformar computadores, como uma fase de transição, porque é só para os alunos não ficarem sem acesso ao conteúdo. Ok, pessoal, no grupo de vocês, a parte mais importante é pensar o modelo deste conteúdo de aprendizagem que será oferecido. Por que estou falando isso? E vou falar isso para todos os grupos. Nós temos muitos problemas técnicos de acesso, ter tecnologia, ter computador, ter internet, tudo bem, isso é um problemaço. Mas nós, professores, precisamos, licenciados e licenciandos, precisamos pensar, responder uma pergunta única, fundamental. Superados esses problemas técnicos, como eu vou promover a aprendizagem usando a tecnologia? Tá? Porque se eu superar os problemas técnicos, mas eu não oferecer um processo que promova a aprendizagem rica e significativa, eu não cumpri o meu papel de professor. Então, é isso que é preciso refletir, tá bom? Vamos lá, grupo 2, pode fazer seus comentários. 2 minutos. Estão me ouvindo aí? Beleza. Eu vou comentar um pouquinho, eu acho que a Yasmin complementa também. Mas eu achei muito interessante a sua pergunta, professora, e o ponto que a gente quer seguir, na verdade, seria a integração da escola com o programa Jovem Aprendiz com algo parecido com o que já acontece hoje no Senai, por exemplo. Eu imagino que muitos de vocês já devem ter conhecido a metodologia do Senai, né, da questão justamente do ensino e a combinação do trabalho, e seria basicamente efetuar essa integração de maneira que o aluno ele não perca necessariamente o interesse na escola, porque hoje, se eu não me engano, foi a Ruth do nosso grupo que acabou comentando, para você entrar no programa do Jovem Aprendiz, por exemplo, existe a necessidade de estar matriculado, só que depois que você entra, não existe uma checagem, por exemplo, se você continua na escola. Então, muitas coisas que acontecem, por exemplo, é que às vezes o aluno usa a escola para conseguir um emprego e depois larga porque não tem a necessidade de comprovar que ele ainda está lá. Então, seria justamente atrelar, deixar esses laços mais firmes entre as duas entidades, tanto o programa quanto os ensinos. Bom, o que a gente pensou foi mais em manter o aluno na escola. A gente não traçou uma estratégia de como trabalhar com esse aluno dentro da escola, esse aluno que trabalha dentro da escola. Mas pensou mais no caso realmente de manter ele na escola. Que aí, no caso, foi o nosso programa, manter ele. Mas como vai ser essa dinâmica de aulas? Teria um tempo maior para entregar trabalhos, enfim, como daria essa aprendizagem, a gente não pensou nisso. E aí seria algo para a gente refletir também e colocar no nosso trabalho, no nosso proposta. Legal. Então, essa dinâmica de aula, né? Essa é a parte mais importante. Porque, gente, a escola, ela é chata, né? Não é chata? Por que ela é chata? Porque ela tem uma dinâmica de aula chata. Os professores são chatos, as cobranças são chatas, tudo é chato, né?
Então, o que nós precisamos conquistar é o engajamento do aluno para ele se manter na escola. E a maneira como nós ofertamos esses conteúdos de aprendizagem, e percebam, eu estou falando conteúdos de aprendizagem, não estou falando conteúdos conceituais, estou falando conteúdos de aprendizagem. A gente precisa pensar nisso para tornar a escola menos chata. Grupo 3, por favor. A primeira pergunta sobre as etapas. Acho que eu falei super rápido, não deu para entender, gente, desculpa. A primeira etapa vai ser a gente embasar o nosso contexto com dados, com números mesmo, para mostrar a porcentagem de professores que tem esse problema, essa dificuldade com os recursos tecnológicos. No nosso caso, no nosso escopo, dificuldade com o manuseio e a criação de reuniões nas plataformas de streaming. De streaming não, de meeting, desculpa, gente, não vai ter Twitch. A primeira etapa é essa, de reunir os dados. A segunda vai ser pegar esses dados e criar requisitos para detalhar cada vez mais, cada etapa detalha mais, né, a nossa ideia, e detalhar esses requisitos para que todos os problemas encontrados sejam atendidos pela solução. A terceira etapa é a execução da solução, que no nosso caso seria a prototipagem da extensão de navegador. Professor, eu não entendi a sua pergunta sobre a abordagem pedagógica. Eu não entendi. Então, Juliane, você já assistiu outras aulas síncronas, né? Sim. A minha e outras, certo? Sim. Há diferença? Sim, há diferença. Quais são as diferenças? Eu acho que principalmente no estilo de aula que é apresentado pelo professor e pelos alunos. Existem aulas expositivas e aulas onde a gente tem realmente essa participação, né? Tá. Então, esse estilo de aula que você está chamando, ele está relacionado com a abordagem pedagógica. Sim. Então, por exemplo, eu poderia fazer um joguinho de slides e falar durante 40 minutos ou durante 2 horas, né? Você assiste, toma nota, acabou, boa noite, bom dia, boa tarde, acabou a aula. Essa é uma abordagem transmissiva. Então, é uma educação tradicional, é igual na nossa sala de aula. Então, eu posso saber usar a ferramenta. Eu, por exemplo, tenho muita habilidade com essas ferramentas, porque foi um objeto de estudo meu. Tanto que o texto da aula passada é um texto resultado de uma pesquisa que nós realizamos aqui na UFABC, a respeito do uso dessas salas, né? Então, eu tenho bastante habilidade técnica. Eu não precisaria usar a sua extensão, né? Claro que é sempre o que aprender, mas tecnicamente eu tenho esse domínio. Agora, será que eu tenho um domínio pedagógico para uso dessas aulas? Então, quando vocês fizerem uma extensão para esses... E é importante que vocês selecionem um, porque eles são diferentes, né? O que o Zoom permite fazer, o Google Meet, o Jitsi, o GoBrunch, etc., né? Eles têm funcionalidades, alguns melhores que os outros, enfim, né? Mas também tem os básicos, né? Que é o compartilhar a tela, né? Mas, além disso, como é que eu devo organizar uma aula, conduzir uma aula? Qual é a abordagem pedagógica que eu vou adotar e o quanto essa abordagem pedagógica vai produzir um resultado de aprendizagem diferente, né? Um resultado de engajamento diferente. Então, o nosso problema aqui, ele é um problema que vocês vão ter que tratar, quando a gente pensa na tecnologia, ele é um problema pedagógico, ele não é meramente técnico, porque a gente está falando de TICs na educação.
Então, essa extensão do navegador que vocês vão criar, ele precisa ser acrescido de algum aspecto, ou de todos os aspectos pedagógicos, né? Sobre como, ou quais são as melhores práticas para o uso de uma sala como essa, pedagógicas. Ficou claro ou não? Professor. Não, entendi. Obrigada. O texto da aula anterior, eu nem lembro se ele é um artigo publicado ou um livro, mas a gente tem um livro sobre esse tema, que talvez para o seu grupo, Juliane, interesse, que é um livro que traz todo o resultado da pesquisa, que a gente fala sobre o planejamento de aula, e ele está disponível online, tá? É um e-book, você não precisa comprar. Ele está à venda também, mas ele está gratuito na biblioteca, chama Aulas Virtuais Síncronas. Você acessa lá na biblioteca ou no nosso site do nosso grupo de pesquisa, ok? Ou dá uma bugada, Aulas Virtuais Síncronas, professora Silvia Dota, aliás, só Silvia Dota você vai encontrar. Agora é o grupo... Obrigada. Grupo 4 ou 5? Perdi. Grupo 4 agora. Legal, por favor. Então, primeira dúvida da França. Talvez. A ideia de dividir por disciplina é, primeiramente, uma questão de viabilidade do projeto. O ideal seria ter um kit para cada aluno, individual para cada aluno, com todo o conteúdo, assim, porque a ideia principal do projeto é usar ferramentas offline para suplementar o problema técnico, para a pouca internet que os alunos têm, ou a pouca internet que a gente conseguir dar para os alunos, a gente focar em manter a parte de interação e diálogo entre o professor e entre os alunos, usando ferramentas de baixo custo de dado. A ideia de dividir por disciplinas para fazer um rodízio é para viabilizar o projeto. Porque se a gente tivesse dinheiro infinito, a gente daria um kit para cada aluno. Mas se a gente tivesse dinheiro infinito, a gente daria um computador para cada aluno, uma internet para cada aluno. Então, por isso que a ideia é dividir os kits em disciplinas e rodar entre os alunos. Por isso até a gente falou, nossa ideia é trabalhar numa comunidade, numa escola que atende a comunidade local, justamente para viabilizar isso. Oi. Um minuto. Achei que você queria perguntar alguma coisa. Aí a gente está justamente ainda vendo justamente o período que os alunos vão ficar com esse kit, para não sobrecarregar nem os alunos estudando só uma disciplina. Imagina o aluno que odeia matemática ficar um mês só estudando matemática, 2 meses só estudando matemática. Também não sobrecarregar o professor, mas a ideia dessa divisão de disciplina é mais de viabilidade. A questão da varia, realmente a gente tem que ver, que não é algo que a gente pensou. A questão das atividades síncronas é realmente algo que a gente tem que ver, porque demanda muita energia, mas a nossa ideia é justamente essa, a gente tentar ver meios técnicos de passar esse problema, de não ter a questão de poder fazer essa atividade online, essa conversa que a gente está tendo agora. Então, a gente pensou em ferramentas de baixo custo de dados que o professor pode estar usando. A gente ainda tem que detalhar melhor o que a gente quer fazer, mas, por exemplo, em vez de fazer uma aula aqui, talvez, sei lá, todo mundo entra no WhatsApp, tá horário. E, bom, resumindo, é isso. Não sei se eu consegui falar tudo. Rodrigo, eu nem espero que você consiga responder tudo hoje, tá? A ideia é que vocês pensem. E também não esqueçam que vocês precisam pensar sobre esse design de aprendizagem que vai estar dentro desses kits. Então, selecionem uma matéria, um tema, uma aula e pensem nesse design de aprendizagem. Tá bom? Legal. Grupo 5, Diego. Aqui. Vamos lá, respondendo. Primeiro, a problematização do trabalho, que foi a Francinete que perguntou, é o seguinte, é a volta às aulas, né? Eu acredito que essa volta ainda seja necessária com distanciamento social. E aí a ideia da personalização do ensino, ela vem por quê? Porque a gente volta, esses alunos deixaram de aprender,
né? Alguns já traziam defasagens consigo, então a gente faz uma avaliação diagnóstica, faz um levantamento, não é uma avaliação, mas um conjunto de atividades diagnósticas, faz um levantamento dessas dificuldades e aí personaliza o ensino, claro, agrupa as crianças. Com relação à questão do custo, eu sei que o ensino personalizado é muito caro, e uma das ideias que eu trouxe é que, assim, desde 1964, professores têm direito à aposentadoria especial, porque ele foi incluído por um decreto numa lei que trata de funcionários expostos a agentes nocivos, né? Então, a minha ideia que eu estava desenhando era tirar os professores desse grupo, né? E, assim, eu entendo a necessidade como que é difícil trabalhar com a questão da aposentadoria, mas a ideia central era o seguinte, era resolver os problemas da categoria, construindo a ideia, propondo um modelo de carreira, e não trazendo para resolver esse problema na aposentadoria como é feito hoje. A gente tenta resolver antecipando a aposentadoria do professor. O que eu estou querendo dizer com isso? Deixando o professor para se aposentar com 65 anos, como o resto da população, eu tenho uma força de trabalho, um número grande de profissionais que poderiam, claro, ter que desenhar um modelo de jornada de trabalho, de acordo com a idade, uma série de fatores aí, mas eu tenho um grande grupo de profissionais que poderiam estar atendendo esses alunos. E aí a ideia é que começasse assim com o 8º ano, uma turma pequena, né? E aí eu conseguiria não ter muito custo, claro, tem um custo, mas não seria muito elevado, que se trabalhasse com os alunos do 8º ano. Acho que é isso. Não sei se foi claro. Bom, Diego, eu vou começar pela parte ruim. Não faça isso com os professores. Eles já são massacrados, eles ganham mal, eles trabalham muito, eles têm problemas mentais que são desenvolvidos em sala de aula. Pelo amor de Deus, não mexe com isso, né? Para pensar solução para isso, eu acho que você tem que apostar na computação, né? A computação, a questão do ensino personalizado é um tema da computação, então você vai pensar nisso. A outra coisa que você vai pensar, o governo vai ter que parar com a corrupção e pôr dinheiro na educação, mas não mexa no pobre salário dos professores. Você vai ser linchado na rua, se você ouvir isso. Mas, olha, sobre o ensino personalizado, eu acho que, independente do custo, eu gostaria que você pusesse nesse projeto, ou pensasse nesse projeto, sempre pensar no modelo, esse design de aprendizagem que eu estou falando para os demais grupos, tá, pessoal? Então, todos os grupos vão ter que pensar um protótipo de como é que este ensino remoto, educação à distância, o nome que vocês quiserem dar, como é que ele vai ser entregue. Então, tudo bem, eu pus tablet, eu conectei via rádio, eu espetei cartão de memória, eu propus ensino personalizado e a aula vai ser assim. Tudo bem? É importante pensar como é que vai ser a aula, porque esta é a parte difícil depois que a gente supera os problemas técnicos, né? Muito bem. A parte boa depois eu falo. Diego, deixa eu ir para o último grupo. O último grupo, grupo 6. Professora, então, vou começar respondendo aqui. Pelo que eu entendi, tanto a questão da senhora quanto a questão da Francinete foram mais ou menos complementares aí, uma à outra. A gente pensa em começar pelo PEI, que é o projeto individualizado, mas a gente também vê uma grande importância de trabalhar no desenho universal de aprendizagem. Por quê? Aí eu estou falando como uma experiência especial minha agora, porque eu sou cadeirante, né? Por mais que tenha professores maravilhosos, infelizmente, alguns professores não compram muito a ideia do ensino inclusivo.
E pensando nesse público de professores, a gente pensa na questão do desenho universal de aprendizagem, para tentar dar uma conscientização maior. Eu sei que é uma coisa muito desafiadora, mas é uma coisa que a gente pensa em tentar dar uma atenção. Se algum dos meus colegas quiser complementar alguma coisa aqui. Tá, eu tento complementar alguma coisinha. Por causa que, assim, você perguntou como que vai funcionar a capacitação desses professores, né? Então, na verdade, a gente pode devolver com uma outra dúvida, que é, todos os professores estão predispostos a mudar o método dele? Falta capacitação, falta sensibilidade. Basicamente, é essa pergunta que a gente tem que trazer, né? Que é onde atacaria, sim, a tentativa de conversar com o professor para, pelo menos, conseguir adequar algumas soluções para o aluno. Com relação à adaptação e serem duas propostas, não necessariamente diferentes, mas é que você não pode falar, enquanto você fala de duas, você não pode falar de adaptação, certo? Desculpa, não entendi. Enquanto fala de duas, quando fala do desenho universal da aprendizagem, a gente não está falando da adaptação do material, mas sim que o material já venha todo desenhado para suprir uma gama de necessidades. Só que o problema é, para aplicar o DUA, as aulas continuam. Então, a gente não pode simplesmente esperar que de uma hora para outra o professor já comece a aplicar DUA para todo mundo, para todo o material dele. Então, a adaptação seria mais um processo de transição. Então, não dá para a gente esquecer de um e do outro simultaneamente, né? Por isso que a gente falou da adaptação, sim. E entre focar o DUA ou o PEI, o problema o PEI, por si só, ele não é solução. Ele basicamente é um levantamento dos pontos que a gente tem que atacar. Por isso que a gente não acredita que pode fazer o PEI sem o DUA, ou sem as adaptações, ou então um sem o outro. Eles têm que conversar, têm que sempre andar juntos, né? E tudo isso sempre conversando com o professor também. Então, a gente tem aí alguns agentes para conversar. Legal. Legal, E a Ju Lincoln. vai responder a sua pergunta. Perdão. Desculpa. Não, é por causa que a Ju ia falar sobre a apresentação, né? Que você tinha comentado sobre a interação, essas coisas. Aí a Ju pensou numa resposta. Se ela puder responder, eu fico feliz. Então, né, sobre a questão de tentar fazer uma apresentação mais atraente ou interativa, eu acho que a gente, no geral, sempre vê essa dificuldade, né, porque a gente não tem muitos exemplos de aulas ou de apresentações que são atraentes e interativas. Então, a gente sempre tem dificuldade de pensar num exemplo de como é que a gente vai colocar isso no nosso trabalho. E também, né, por mais que a gente veja alguns professores dando esses exemplos, para cada tipo de conteúdo que a gente apresenta, tem uma adaptação que a gente tem que fazer, né, para tornar aquele tipo de apresentação mais atraente e interativa, porque não dá para aplicar uma atividade que foi aplicada em um contexto em qualquer outro contexto, né? Então, você sempre precisa de uma criatividade ou de exemplos práticos que você visualiza. Eu acho que é uma dificuldade que a gente vivencia, no geral, na faculdade, e que a gente tem sempre essa dificuldade de colocar em prática. E é por isso que a gente sempre acaba achando que aulas são chatas, são maçantes, mas a gente não consegue pensar em exemplos práticos, porque isso é muito difícil e dá muito trabalho de se pensar. Legal, Ju. A gente, como o tempo passou bastante, deixa eu só fazer um comentário antes de falar sobre isso que você falou, tá? Vamos lá. O Lincoln, você fez a pergunta que vale $1 milhão na educação, ou 1 trilhão. Você perguntou como sensibilizar. Não, na verdade, você perguntou: os professores estão sensíveis ao problema? E aí, você me devolveu a pergunta, e eu devolvo a pergunta: como sensibilizar
os professores. Então, veja, este é o problema da educação, porque eu preciso sensibilizar o aluno para um determinado assunto, para que ele se engaje no processo de aprendizagem e aprenda e construa conhecimentos. E quando eu estou usando a palavra aluno, eu quero dizer o cidadão, todas as pessoas. Então, o nosso papel, quando a gente vai pensar num projeto de TIC na educação, ele vai passar por isso também. Então, vejam, os professores, se eles estão sensibilizados ou não, eu não sei, mas vamos partir do pressuposto de que não estejam. Porque, para a gente se sensibilizar a um problema, a gente precisa tomar consciência desse problema. As pessoas não vão se sensibilizar sem ter conhecimento. Então, nós precisamos sensibilizar. Aliás, sabe que esse é o processo da comunicação, né? Ele parte disso. Por exemplo, educação ambiental. Vou pegar a educação ambiental, que é um tema que a maior parte de nós tem alguma ideia do que possa ser. Começa com a sensibilização, a conscientização, para partir para uma ação, e da ação para a mudança, né? Esse é um processo, pode existir outros. Então, no projeto de vocês precisam pensar nisso, né? Qual é a maneira que vocês vão fazer essa sensibilização, conscientização, porque o professor precisa estar capacitado. O que acontece é o seguinte, eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu sou sensível, mas eu não estou capacitada. Quando eu recebo um aluno em sala de aula com qualquer necessidade, eu não estou capacitada para isso, né? Então, eu preciso me abrir, ouvir, mas por mais que eu esteja sensibilizada, não significa que eu tenha desenvolvido a competência para atender aquela necessidade daquele aluno. Necessidade de toda a ordem, tá, pessoal? Eu não estou falando apenas de PCDs, eu estou falando de todas as ordens. Mas nós temos uma luz no fim do túnel. Nós temos aqui no nosso grupo uma pessoa que estuda justamente o design universal, né, Franci? Então, estou entregando de bandeja ao grupo a Franci para vocês conversarem sobre a questão do design universal. E vou pedir a vocês, como eu falei para todos os grupos, pensem em um design de aprendizagem, peguem um exemplo, peguem uma disciplina, peguem enfim, peguem um tema de uma aula e pensem como isso vai ser aplicado e desenvolvido. Né? A gente começa com essas ideias pequenas, né? A Franci trabalhou e trabalha ainda com a gente no desenvolvimento de um jogo digital, RPG, que nós construímos aplicando as metodologias do design universal. Então, não é fácil, nós estamos há 3 anos nesse processo, desde do embrião até a criação, desenvolvimento e implementação do jogo. Não é fácil, mas eu quero que vocês pensem nisso, ok? E o que a Juliana falou, sim, Juliana, você trouxe a outra pergunta da educação que vale $1 bilhão, que é criar uma aula que seja adequada. E não é apenas aqui. Uma aula presencial, qual é o melhor modelo? Qual é a melhor sequência didática? Qual é a melhor aula expositiva? Qual é a melhor aula interativa? Não sei, mas a gente precisa criar. Então, o que eu pedi para vocês foi pensar em alguma coisa. E agora é o lado bom do Diego. O Diego pensou em alguma coisa. Pensou em alguma coisa que nos tirou de uma ação passiva, de um comportamento passivo, para um comportamento ativo. Então, veja, como foi simples.
10 palavras, pesquisem no Google, 2 minutos e tragam. Isso foi pensar numa interação. Se ele fez isso de forma intuitiva, ou porque ele já pratica isso na vida dele, ou porque o nosso texto o estimulou, eu não sei, ele vai poder falar agora. Mas foi um exemplo muito simples e muito eficaz de interatividade. Porque todos nós nos movimentamos, quer dizer, eu acho que a maioria, pelo menos, nos movimentamos, tivemos sentimentos diferentes, escolhemos palavras diferentes, né? Ativou a nossa mente de maneira diferente. Isso é um bom exemplo a ser seguido na sua vida, daqui para frente. E como ter outros exemplos e criar? Pensem sempre nisso, pessoal, porque o professor, nós estamos na licenciatura, o professor precisa ser criativo 100% do tempo. É por isso, Diego, que você não pode mexer no nosso salário, porque nós nos desgastamos intensamente para sermos criativos e para atendermos às necessidades tão diversas de 20, 30, 50, 100 alunos em cada sala de aula. Quer falar alguma coisa, Diego? Diego, tá aí? Tô. Eu tenho uma turma de 5º ano, eu dou matemática para eles, e eu faço uma série de atividades que eu coloco as palavras, coloco contas e tal. E aí eu faço um joguinho com eles da bala, assim, e é uma correria. E aqui eu pensei a mesma coisa, aí o pessoal, eu fui perguntando depois, não, aí eu fiquei meio desesperado, aí eu comecei a falar. Mas a ideia veio dos meus alunos, né, de tornar a coisa, levar a pessoa para participar, e é isso. E mexer no salário foi apenas uma ideia. Claro que... Não, nem fala mais sobre isso, não. Me deixa feliz com a sua boa ideia aí do... Então tá bom, então não vou mexer. Imagina a mãe da Marcela, lá em Minas, que anda 50 quilômetros, 25. Marcela, você está aí? Não sei quantos quilômetros a mãe dela faz para ir lá atender aquela comunidade. Você já pensou mexer na aposentadoria aí da sua mãe? Ela vai ficar bem chateada. Então... É muito sofrido o ensino aqui, e esse negócio não dá muito certo, não. Ela tá sofrendo para aposentar, tá esperando não sei quanto tempo, imagina, ainda mexe. Gente, mas assim, para concluir, então, obrigada, viu, Diego, pela sua ideia que você trouxe aqui, foi muito legal. E, Juliana, só para concluir, como a gente pode ter bons modelos, né? Nós vamos ter que pesquisar bons modelos. Nesse livro aí, do Aulas Virtuais Síncronas, tem algumas sugestões, né? E nós temos alguns artigos publicados. Mas, gente, a tarefa, ela é hercúlea, ela como alguém trouxe aí a ideia, acho que foi o próprio Diego, falou, a gente pesquisa, parece que o professor é herói. Nós somos, não é que nós somos heróis, né? Mas para a gente promover a sensibilidade, viu, Lincoln? Isso fica como desafio, inclusive, para o seu grupo, viu, Wesley? Como sensibilizar e como capacitar o professor para atender a essas necessidades, a ideia do ensino personalizado também que o Diego trouxe, ou no caso de vocês, do ensino individualizado, que, de certa forma, vai ao encontro do ensino personalizado, e os demais grupos que vão precisar pensar neste modelo. A palavra modelo é péssima, né? Porque modelo pressupõe algo que possa ser repetido. E nós não estamos pensando em algo que possa simplesmente ser posto numa forma e repetido. Porque cada uma das realidades que vocês trouxeram é diferente da outra. A gente pode adaptar algumas coisas, mas pensem, então, não no modelo, mas pensem num design de aprendizagem para esse contexto que vocês criaram. Aproveitem-se da Francinete, que está aí se formando especialista em design universal,
mestre em design universal, não é especialista, é muito pior, muito mais profundo. E... Vai com calma, professora. Com calma. Quem vai ficar nervosa vai ser você, com as demandas. Eu estou super calma, eu estou jogando você na fogueira. Tá me jogando no fogo. Muito bem. De minha parte é isso. Alguém quer comentar, perguntar, reclamar? Professora, eu queria fazer um comentário, assim, sobre justamente o uso do texto nas apresentações. A gente meu grupo, pelo menos, a gente resolveu fazer uma apresentação simples, até pela questão do tempo. Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente nenhuma metodologia na educação ela é errada. Desde que a gente saiba quando e como usar em cada coisa. Em 8 minutos, a gente não achou que dava para fazer uma interação significativa e apresentar nossa ideia. Então, a gente achou melhor focar em apresentar nossa ideia, porque a gente já pensou que vai ter não só interação na aula, depois dos comentários, como também interação no fórum. E é interessante a gente pensar nisso até para os nossos projetos, que, por exemplo, o texto que eu trouxe para a última aula é um exemplo usando, no ensino de biologia, eles estudaram como eles usaram ferramentas assíncronas e síncronas agora na pandemia. E aí a gente vê que dá para você usar ferramentas assíncronas e síncronas de vários jeitos diferentes. Como mesmo o texto da senhora traz. Uma atividade, um webinário, ele é uma atividade síncrona, geralmente, mas também não é nada interativa. Então, dá para a gente pensar na abordagem dialógica em várias metodologias diferentes, mas também tem que ver cada situação, né? Uma aula não precisa ser inteira, expositiva, inteira, só o projeto, dá para a gente pensar várias metodologias diferentes ao longo da aula, várias metodologias diferentes ao longo de uma sequência didática, e qual metodologia se aplica melhor a cada situação, muitos grupos estão trazendo essa questão do ensino personalizado, justamente essa questão, né? Cada turma tem metodologias que funcionam melhor, cada pessoa tem metodologias que funcionam de maneiras melhores, então tudo isso tem que ser refletido. Uhum. Concordo inteiramente com você, Rodrigo. Em especial, né, se a gente pensar naquela comunidade, acho que é o seu grupo que pensou na ideia do uso da internet só para algumas atividades, porque era caro, né? Foi o seu grupo? Sim, foi. Então, muito provavelmente, nessa situação aí do seu grupo, o uso de atividades síncronas seja praticamente banido por conta dessa demanda. Aliás, pessoal, em educação à distância, a gente quase não faz atividade síncrona, tá? Porque a educação à distância, que não é o nosso caso aqui, né? Nosso caso é um momento emergencial e a gente poderia dizer que nós estamos num contexto de ensino híbrido, porque logo a gente vai se encontrar presencialmente, né? Mas, enfim, a universidade, ela está se adaptando, nós estamos todos nos adaptando. Mas as atividades síncronas, elas não precisam ser pensadas, por exemplo, apenas com o professor. A gente pode ter, como vocês devem ter tido, não sei se nessa disciplina, ou talvez nas demais, ou em algum momento, encontros síncronos entre vocês. Isso também faz parte do processo de aprendizagem, né? E o encontro síncrono, porque ele tem essa demanda muito grande de atenção, de energia, ele nem sempre ele é aconselhável. Então, ao mesmo tempo que ele é importante, porque ele permite que eu veja o rosto de vocês, e vocês vejam o meu, e a gente tem essa sensação de pertencimento, da sala de aula, de presença e tal. Por outro lado, se a gente fizer isso toda semana, vai acontecer aquilo que a Juliane falou, não vai dar tempo de fazer as atividades, de estudar, né? Então, a gente vai ter muita perda, né? Mas eu concordo plenamente com você. Precisa pensar. Foi por isso que eu falei para vocês pensarem, né, para esta aula. Mas pensem para a próxima. E sempre pensem, né? É sempre importante a gente pensar alternativas. Se a gente está
não está gostando daquele tipo de aula, qual seria a alternativa? Né, para a gente até trazer propostas e reflexões, precisamos refletir. É isso mesmo. Alguém mais? Bom, gente, então, para fechar, a gente ultrapassou aí as nossas... Tudo bem que a nossa aula é de 3 horas, mas a ideia era que ficássemos 2 horas apenas. Teremos um encontro síncrono em algum momento lá na frente, não lembro quando, mas a gente é lá para o fim da disciplina. Considerando que não vamos mais ter tantos encontros síncronos, eu gostaria que vocês marcassem presença nessas atividades que eu tenho posto lá. Se encontrarem problemas, como a Yasmin falou no começo, né, houve uma confusão sobre que dia, quando, como apresentar e entregar as atividades, entre em contato. Muito obrigada, bom descanso, bom fim de semana, bons estudos. Estou aqui, a França está aqui, o Leandro está aqui para ajudar vocês. Ok, tchau, tchau. Obrigada. E o Diego, o grupo que você vai entrar, o Diego está aí ou já foi? Acho que já foi, né? Tchau. Então já foi. Apenas diga para ele, o grupo que ele vai entrar, para trocarem ideias, tá, Leandro? Levar essas propostas. Vou conversar com ele, professora. Tá bom. Obrigada, Franci. Beijo. Obrigado. Tchau, Beijo. professora. Tchau.